36ª sessão ordinária da Câmara de Administração. Temos algumas justificativas de ausência. O professor Pascoal Gílio Paliuso, sendo substituído pelo conselheiro Marco Aurélio Zézia Arruda. O conselheiro Eric Vinícius de Paula, sendo substituído pela conselheira Rosmaria Aparecida Ribeiro. Conselheiro Antônio Gonçalves de Oliveira Filho, sem substituição. Conselheira Camila de Camargo Modanês, sem substituição. Conselheiro Adilton Dorival Leite, sem substituição. Conselheiro Ronaldo Ferreira dos Santos, sem substituição. Conselheiro Lucas Marques de Almeida, sem substituição. Queria informar que a partir do dia 4/7/18, o professor Eric Vinícius de Paula passou a ser membro titular junto à bancada docente da CAD, em substituição ao professor Dr. Luiz Carlos Zeferino, e que a professora Marilisa Berti de Azevedo Barros passou a ser membro suplente. Queria também informar que a partir de 6/8/18, a acadêmica Camila de Camargo Modanês passou a ser membro titular, junto à bancada discente, em substituição à acadêmica Sofia Bonuccelli Eringer Lisboa. Também informar que o processo 01P8261-2018, retirado de pauta na sessão 333, trata da minuta de deliberação sobre a suspensão temporária de reposição de vagas e recursos dos servidores da carreira PAEP, não retornou em razão de estar sendo preparada pela CGU uma minuta mais abrangente. Queria colocar para aprovação a ata da reunião anterior, realizada em 3/7/18. Algum comentário? Edição? Sugestão? Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Aprovado. A ordem do dia, itens 1 a 53, sendo que a mesa vai destacar o item 1. Mais algum? Não havendo mais destaques, coloco em votação os demais itens não destacados, de 2 a 53. Favoráveis à aprovação desses itens, por favor, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Então, aprovado. Item 1. Item 1, Tereza. Bem, o destaque da mesa, ele se deve a razões de que há um documento da Unicamp que chegou à reitoria solicitando a retirada de pauta. E, portanto, nós encaminharemos justamente pela retirada de pauta. Só que eu gostaria de prestar um conjunto de esclarecimentos, tendo em vista vou usar um termo aqui politicamente correto, o estresse institucional que esta minuta está gerando, que obviamente não foi intenção da CGU produzir. E para prestar os esclarecimentos, eu acho que é importante historiar. Na elaboração do orçamento de 2018, foi contemplado um programa que nós chamamos de Programa de Desenvolvimento Docente, com recursos para promoção da carreira MS e da carreira dos colégios. E para ficar bem claro do que eu estou falando, nós podemos nos referir justamente à proposta elaborada e encaminhada ao Consul, que diz exatamente o seguinte: no grupo 8, projetos especiais, que totaliza 29,729 milhões, uma parte desses recursos é para o Programa de Desenvolvimento do Quadro Docente, no valor de 4,330 milhões, e aí vai, etc., etc., e no finalzinho ele se refere que a distribuição desses valores será justamente para as unidades de ensino e pesquisa e colégios realizarem
as promoções que ficaram aí congeladas, pelo menos durante os anos de 2016 e 2017. 3 anos. Bem, em função disto, a CGU discutiu na CVD a deliberação CAD A01/2018 e aprovou em 3 de 4 de 2018 todo o programa de desenvolvimento da carreira MS, que trata então, que fica constituído o programa que abrange as seguintes ações: admissões, promoções, concursos públicos, promoções por mérito verticais dos docentes da parte suplementar do quadro, e assim vai. Indica também nessa deliberação já aprovada pela CAD que falecimentos e demissões serão tratadas separados dos recursos que serão alocados anualmente para o quadro de vagas e para promoções dos professores MS. Então, no artigo 1º, é o artigo que trata da destinação de recursos anuais para contratações e promoções. No artigo 2º, ela diz: a Comissão de Vagas Docentes apreciará excepcionalidades separadamente dos recursos do artigo 1º. Isto é, falecimentos e demissões não serão tratados no bojo dos recursos anuais alocados às unidades. E nas disposições transitórias, tratou justamente dos recursos para promoções do orçamento 2018. Feito isto, aprovada esta deliberação CAD, nós consultamos todas as unidades de ensino e pesquisa sobre qual era o plano de aplicação que ela teria para os recursos que foram alocados. Todas as unidades responderam, e eu relatei na última reunião do Consul que tivemos algo em torno de 200, 190 promoções de docentes que estão em curso, MS, algumas poucas contratações, e avançamos ainda na liberação de 16 cargos de titulares que estavam contingenciados. Fizemos isto sem nenhum estresse, com todas as unidades de ensino e pesquisa, e, portanto, no próximo passo seria fazer exatamente a mesma coisa para os colégios técnicos, isto é, definir para eles que em todo ano terá um orçamento para contratações, um orçamento para promoções, e que falecimentos e demissões seriam tratados à parte desses recursos. E é exatamente isso que diz, nos mesmos termos do que foi feito para a carreira MS, é exatamente isso que diz a proposta que nós enviamos, discutida na CVND, nos mesmos termos da carreira docente, obviamente adequando algumas pequenas coisas, tendo em vista a particularidade dos colégios, que trabalha fortemente com o assunto de hora-aula, né? Não é como o assunto mais usual. Bom, esse assunto foi para a Unicamp, foi discutido na Unicamp, não sei em que termos. A Unicamp encaminhou um documento à reitoria, eu respondi o documento dizendo que o assunto das promoções estaria pautado na reunião de hoje e que o assunto de contratações estava em fluxo contínuo e as contratações para os colégios estavam sendo feitas sem nenhuma intercorrência. E não há nenhuma intercorrência na contratação dos colégios.
O fato é que, como há aparentemente um mal-entendido sobre o que é que está sendo discutido, é melhor retirar de pauta e evitar que esse assunto adquira dimensões que são absolutamente inadequadas para o tamanho do problema. Isto é, o tamanho do problema é equacionar a carreira dos colégios e a reposição e as promoções da mesma forma que fizemos para a carreira MS, inclusive com um orçamento em 2018, para promoções. Estamos tratando de todas as contratações que são demandadas, com uma análise de mérito, etc., uma conversa normal aí com os colegas. E imaginávamos que, da mesma forma da carreira MS, deveríamos ter, no orçamento anual, isto é, em 2019, recursos para vagas, recursos para promoções e falecimentos e demissões, tratar como um assunto à parte, tendo em vista a sua imprevisibilidade. Aparentemente, o entendimento é outro e, portanto, acho que é melhor a gente tirar de pauta, fazer 2.000 reuniões como todo mundo gosta, esclarecer o assunto e retornar para a próxima reunião. Então, acho que com esses esclarecimentos, a proposta que eu faria é de retirada de pauta desse assunto. Os diretores do colégio querem se manifestar? Comentar alguma coisa? Estamos de acordo com a proposta. Boa tarde. Retirada de pauta. Pois não. Na verdade, nós assumimos agora há poucos dias aí a gestão do colégio e tomei conhecimento da proposta que está em pauta agora, na distribuição da pauta propriamente dito. Alguns professores entraram, de fato, em contato ainda hoje pela manhã, preocupado com a proposta e querendo entender melhor a proposta. Então, diante de todo esse mal entendimento que está havendo acerca da proposta, conversando com o professor Alan, também diretor do Cotuca, nós entendemos que até para melhor esclarecer, é viável a retirada de pauta. Muito bem. Mais alguém? Mais alguma manifestação? Bom, eu gostaria de fazer um comentário que eu acho que é importante deixar aqui destacado. Aqui na função de reitor da Unicamp, a gente a cada dia vai vendo uma situação mais insólita que a outra, e confesso que esta é uma delas. Primeira vez que eu vejo uma situação de que a gente está querendo aprovar recursos para a promoção de uma carreira que está parada há 3 anos, e os docentes da carreira não só reclamam, como no caso do Cotuca especificamente, paralisaram as atividades hoje à tarde, sem o mínimo sentido, prejudicando as atividades, prejudicando os alunos e simplesmente por ser contrário a uma proposta que vai na direção de uma promoção na carreira. Pode ser que o valor não seja o que eles querem, pode ser que há detalhes que sejam importantes, que sejam a ser discutidos, mas no caso dos colégios não há nenhuma contratação que não foi colocada. Estamos colocando recursos para fazer promoções e é absolutamente inaceitável que os estudantes sejam os maiores prejudicados nessa situação. Então, quero deixar aqui registrado minha indignação com relação a essa situação que é absolutamente incompreensível. Mas, considerando a carta do Unicamp, considerando a carta da Unicamp, acabei de receber, aliás. Tendo em vista que Vossa Magnificência... Pois não. Será que você poderia explicar para a gente qual é o mal-entendido?
Eu não sei qual é o mal entendido. É. Sinceramente, eu não sei. Eu ouvi dizer que estão insatisfeitos com que queriam 1% em vez do valor colocado. Não sei, mas são todos... A carta é genérica, eu vou ler. Tendo em vista que Vossa Magnificência encaminhou à Câmara de Administração para a deliberação em 14 de agosto próximo, minuta que cria programa de desenvolvimento do quadro docente da carreira do magistério secundário técnico e dispõe sobre a utilização de recursos a ele destinados, muito respeitosamente solicitamos que considere o reclamo da maioria dos docentes dos colégios técnicos para que o assunto seja retirado de pauta. De acordo com os professores do Cotil e do Cutuca, há necessidade de maior tempo para esclarecimentos e discussões sobre os impactos da deliberação para a carreira MST. Os docentes alegam que a proposta não fora previamente apresentada à comunidade, nem mesmo para os diretores das unidades e conselheiros da carreira MST junto ao Consul. Os professores solicitam que seja considerada, para efeito de formulação de propostas de valorização da carreira MST, as reivindicações encaminhadas à reitoria, em junho deste ano, que foram assinadas por quase todos os docentes dos colégios. Aproveitamos a oportunidade para solicitar agendamento de reunião para discussão do referido assunto entre representantes da Unicamp e conselheiros da carreira MST no Consul com a reitoria. Certo da atenção e providências de Vossa Magnificência, subscrevo-me, Paulo César Cento Ducati, segundo o vice-presidente. Ou seja, diz que não foi discutido essencialmente e por isso querem retirada de pauta. Se essa é a questão, não há problema nenhum, retiramos de pauta. Apenas lembro que o processo demorará mais tempo para ser aprovado e, portanto, todo o processo de promoções demorará mais para ocorrer. Não temos problema nenhum, pode ter eventualmente havido questões de comunicação, mas isso está previsto no orçamento, como a Tereza já anunciou. Mas aqui eu quero deixar destacado, o que é inadmissível é que os alunos sejam prejudicados por uma situação dessas que simples. Se solicita a retirada de pauta, se retira de pauta. Para que paralisar as atividades considerando essa situação? Então essa é uma visão aqui, claro, peculiar e particular minha. E a Rosmarie quer comentar e depois a professora Raquel. Pois não. Boa tarde a todos. Só para contribuir do porquê dessa insatisfação. Talvez seja uma questão mesmo de discussão prévia, para que se entendam os termos com que foi elaborada a minuta. É lógico que a proposta está exatamente... não é igual porque foram termos retirados da proposta do OMS. Mas há algumas particularidades dos colégios que precisariam estar contempladas aqui. Então, na questão de uma licença de um docente, num colégio em que os docentes na ativa estão com praticamente a sua jornada completa, eles não poderiam absorver as aulas de um aposentado ou de um professor em licença, de algum motivo que tenha sido por um doutorado ou por uma licença saúde, alguma de afastamento. Então, essas aulas precisam ser dadas. Se não há quem substituir, precisa haver uma contratação. E na redação não se percebe essa possibilidade. Então, isso preocupou bastante os docentes, né? Isso é um fator. Outro fator também é a questão da letra, né, do valor correspondente à letra C, e que é aquele valor que, no caso, é 10 mil para o MS e seriam 4.700, mais ou menos, para o MST. Então, o valor realmente seria pequeno. É uma insatisfação? É. Mas aí concorre não só a questão do mérito, da promoção por mérito, mas talvez concorra também com a titulação. E se um docente apresenta um título de mestrado e ele estiver na carreira, são 9 níveis para ele subir na carreira. Se ele está na letra C, como há casos, em que ele agora obteve o título de mestre ou de doutor, ele vai ter um salto bem amplo nessa carreira. Ele vai absorver praticamente toda a verba. Então, há um avanço muito pequeno, seriam pouquíssimos os docentes contemplados, e eles, então, entenderam que seria melhor discutir
É melhor que sejam 2 ou 3 que teriam o direito dessa promoção, que não vão ficar sem, mas que fosse feita a discussão num detalhamento específico do colégio, para garantir algumas coisas. É isso, é questão de entendimento de redação. Tudo bem. Professora Raquel? Eu pedi a palavra até para perguntar se você não tinha mais detalhes para nós, porque o documento da Unicamp, ele fala num documento de junho encaminhado à reitoria. Eu não conheço, mas talvez ali tenham esses detalhamentos que você passa para nós. O que é claro, quer dizer, é inusitado tudo o que está acontecendo, é óbvio que tem que ter uma portaria ou uma deliberação que permita a promoção, não se deve ter mesmo esse prejuízo com os alunos, mas é claro que o texto para os docentes da carreira MS não pode ser mecanicamente transposto para a carreira dos colégios, porque tem questões como essa. Então, eu acho que o que está sendo solicitado é que não é uma questão de compreensão da redação, é de detalhamento da deliberação. É mais do que compreensão da redação. Então, talvez o documento de junho tenha esses detalhes, a gente não conhece, mas agora ficou mais claro qual que é a demanda. Sim, só quero destacar um detalhe importantíssimo. Sim, só um minutinho. Um detalhe fundamental, que é claro que não entra na questão da carreira, mas entra no dia a dia de funcionamento dos colégios, porque estão regidos pela diretoria do Estado de Educação, pela Secretaria de Educação e diretoria específica, e tem uma legislação específica em todos os casos. Isso não tem a ver com a carreira em si, porque aqui a gente está falando da carreira e não do corpo de docentes total do colégio. Então, em nenhum momento a universidade deixou descoberto. Acontece sim casos de que a gente tem que fazer concurso, às vezes demora, mas os colégios, a universidade, mesmo no momento de crise mais profunda, em caso de licenças, em caso de afastamentos, em qualquer tipo de situação, essa situação foi coberta e sempre tem que ser coberta porque é uma obrigação perante a legislação. Então, naturalmente temos essa, talvez faltou aí, eu acho que faltou aí um pouco de comunicação, conversa simples e que é importante deixar claro que aqui a gente sempre teve à disposição de fazer e de esclarecer, discutir, comentar. Sobre o valor, todos sabemos ainda a situação em que estamos. A situação nas unidades de ensino e pesquisa, aqui todo mundo acompanhou a insatisfação, principalmente nas unidades maiores, onde tínhamos o recurso para um docente MS, 3, às vezes para unidades que têm 230, 240 docentes. 300. Então, é insuficiente? É insuficiente nesse momento, talvez, mas a ideia é ir pouco a pouco melhorando essa situação conforme a situação financeira da universidade for melhorando para os colégios e para as unidades de ensino e pesquisa também. Então, é isso. Não sei se a Tereza quer comentar. Não, complementar algumas coisas, porque as pessoas falam coisas que não fazem o menor sentido. Há uma deliberação que trata de licenças. Recém aprovamos. Serão repostas licenças gestantes em alguns casos, licença de saúde em outros, licença de afastamento. Isso é licença. Isso não é programa de desenvolvimento docente. Portanto, não tem que estar aqui. Está em outro lugar. O fato é que, quando a gente quer tratar na Unicamp os assuntos, e não no âmbito institucional adequado, acontece isso mesmo. Começa a misturar gato por lebre e aí nasce uma mula sem cabeça. Então, vamos tirar de pauta, vamos gastar tempo desnecessário explicando coisas que não têm que estar aqui, porque estão em outro lugar, estão reguladas, são usadas para a gente tomar decisões. Veja a pauta do Cotil de hoje. Então vamos fazer aquilo que
as pessoas gostam de fazer, que é reunião para explicar coisas que estão, na minha visão, absolutamente autoexplicadas, e diferentemente daquilo que a professora Raquel indicou, não há nenhum assunto aqui que tenha sido tratado no nível da automaticidade de transferência de coisas de uma carreira para outra. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar é que não cabe, no âmbito da CGU e da CVD, discutir orçamento. Nós tínhamos e temos um montante de recursos. O que fizemos aqui foi dizer: este montante de recurso está disponível, senhores diretores, providenciem um plano de aplicação. Discutir se o valor vai ser diferente, se o valor vai ser tal ou Y, etc., é COP, é revisão orçamentária, é conselho universitário. Da mesma forma que fizemos com a carreira MS, utilizamos o valor disponível no orçamento para fazer o plano de aplicação das unidades. É exatamente isso que está aqui na disposição transitória. Temos este recurso, vamos providenciar o plano de aplicação correspondente. Agora, se vamos discutir valor, esta discussão é outra, em outra esfera de competência. Se vamos discutir suplementação, se vamos discutir, é outra esfera de discussão, é outros órgãos envolvidos, e isto passa por COP, CAD e CONSUL. Não é uma deliberação CAD que vai tratar deste assunto no âmbito das atribuições da CGU presidindo a CVD. Então, eu acho que é novamente uma confusão de papéis que, na minha visão, são absolutamente claros. A CVD tem uma atribuição que não é discutir orçamento. É discutir plano de aplicação. E é disto que trata esta deliberação que propusemos aqui. Agora, se vai discutir que o valor é suficiente, que é insuficiente, que não sei o que, tal, isso aí é COP, CAD e CONSUL. Se for a prioridade esta discussão, esse projeto para aqui, não volta nesse momento para CAD, nesse momento, na próxima reunião, justamente para que, definindo o novo montante, a gente recomeça a discussão do que vai ser feito ou não com a carreira dos colégios. Então, eu acho que a gente precisa entender os papéis de cada um para que a gente possa trabalhar numa direção construtiva. Agora, eu acho que o debate não é na do Unicamp. Eu não irei debater esse assunto com a do Unicamp. Se houvesse uma solicitação de discussão desse assunto com a CGU está absolutamente à disposição e sempre esteve. Eu respondi ao ofício que me foi encaminhado pela do Unicamp dizendo: o primeiro item era: precisa discutir promoções para os colégios. E eu disse: o assunto estará em pauta na reunião de hoje. O segundo assunto é: precisa discutir a questão de contratações para os colégios. E eu respondi: as contratações dos colégios estão ocorrendo sempre que demandadas. Ponto. Não há outro assunto que me foi perguntado pela Unicamp. Como a Unicamp agora envia uma solicitação de retirada de pauta, e dado suspensão de atividades no Cotuca, acho que o assunto fugiu do controle e, portanto, nós devemos fazer aquilo que é nossa responsabilidade, que é retirar de pauta, sair para explicar o papel de cada coisa, sair para explicar esta minuta
que é a minha esfera de competência. Orçamento é outro assunto. Eu gostaria de fazer um comentário em cima da fala da professora Tereza. Eu gostaria que a reitoria entendesse o comentário, né? Há um grande desconforto em que uma discussão que é institucional, que é formal, que é aqui da CAD, que é da CGU, que ela tenha sido encaminhada para a associação dos docentes, para ter uma outra forma de entrada na reitoria, uma outra forma de pressão, se pudermos dizer, né? Em geral, nas instituições, nas associações, enfim, nas muitas instâncias que funcionam na sociedade, essa é apenas uma ponderação. As pessoas buscam as associações de defesa, eventualmente porque elas não estejam encontrando um canal para a conversa, onde deve ser. Eu concordo. Deve ser aqui, deve ser na CGU, deve ser aqui na CAD, é óbvio que deve ser. Esse é um problema institucional, de normatização do nosso funcionamento, não tem que ir para lá. Então, até aí concordamos em todos os pontos. Alguma coisa pode ter levado a isso. Se toda uma comunidade, que é a dos colégios, né, ou pelo menos não toda, mas a grande maior parte dessa comunidade, que é a dos colégios, não entendeu aquilo que a professora Tereza disse, está autoexplicado. Acho que talvez não esteja para aquela comunidade. E ela não encontra respaldo para uma nova conversa, ela segue para a sua associação. É o caminho normal que você vê em qualquer grupo de pressão, em qualquer demanda, em qualquer funcionamento. Então, eu queria que talvez fosse o caso da reitoria, aqui é outro apelo, da administração, identificar se, de fato, os canais de conversa estão funcionando. Talvez não estejam da ótica da comunidade, desta comunidade, neste caso em específico, não estou falando em geral, estou falando que aqui tem um caso específico. Talvez não esteja funcionando. E cria um desconforto, cria um incômodo, atrapalha o andamento das coisas, o processo de aprovação. Claro que isso não é uma questão de orçamento, é uma questão de normatização das coisas, talvez por uma falha de canal. Não sei, é algo para se pensar. É só uma ponderação, certo. Não é uma crítica, mas é algo para se colocar. Obrigado. Rosmari. Professora Tereza, eu também gostaria de, acho que na linha da professora Raquel, de registrar que eu conversei com os docentes ontem lá no colégio, no Cotil, e com o número dos professores que eu conversei, eles foram unânimes em entender que o pedido seria para a retirada de pauta e a continuidade do diálogo com, pelo menos, a direção do colégio para tratar, para esclarecer alguns pontos que talvez não estejam claros o suficiente, que na ótica da senhora já esteja, mas que não está. Existe um lado que não está compreendendo e que talvez precise ser ajustado. Então, esse foi o pedido, para que se retire e para que se abra o diálogo, diretamente com os dois colégios. Eu concordo, Raquel, que eu acho que tem aí um curto-circuito no canal de comunicação. A questão é que nunca me procuraram. Foi muito rápido. Então, mas eu acho que aí o assunto está resolvido. Retira de pauta, vamos conversar. É isso. Eu só vou tentar resumir para a gente votar. A questão principal, e aqui acho que a professora Raquel tem toda a razão nessa questão, mas também nós sabemos que há outros fatores que também acabam influenciando e que muitas vezes têm a ver com movimentações políticas e etc. E aqui, claro, a gente busca e tenta ser o mais aberto possível, às vezes talvez não pareça ou não transpareça de outro lado, mas a gente está absolutamente aberto com qualquer pessoa que nos procura para discutir, conversar, esclarecer. Eu até pessoalmente recebo críticas que às vezes recebo demandas que não deveriam ter sequer chegar a mim, mas a gente conversa com qualquer pessoa. Aqui
não sei o motivo, mas foi por outro caminho, que talvez não o institucional, e não há nenhum tipo de desconforto. O que me dá a pena mesmo, porque é uma situação que é simples, direta, não há nenhum tipo de movimento que eu querer por trás, é que é uma carreira que está congelada aí há 2, 3 anos e que a gente queria começar logo o processo. E temos recurso no orçamento, queremos fazer logo, talvez por uma situação de aproveitamento dessa situação política, foi feito um movimento para tirar de pauta. Vai demorar mais um mês, vai depois só atrasar essa situação. O que mais me incomoda de toda essa situação é que, para um pedido de retirada de pauta, interromper as aulas, eu considero isso, sim, um exagero. Isso sim é inadmissível, porque nós não temos nenhum problema de retirar de pauta. Então, bastava alguém entrar em contato e dizer, vai retirar de pauta, e falar, pode retirar de pauta, posso até tirar da pauta, não tem problema nenhum. Mas parar as aulas para solicitar retirada de pauta? Então, é isso que eu considero absolutamente um exagero, fora de propósito, porque não tem nada, pelo contrário, a ideia aqui é beneficiar os docentes. Então, realmente é inusitado do ponto de vista do que eu já vi aqui na Unicamp, mas deixamos aqui registrado apenas. A nossa posição aqui é ir por essa retirada de pauta conforme foi solicitado. Então, vamos lá? Favoráveis à retirada de pauta, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções? Então, retirado de pauta. Ordem do dia suplementar, queria colocar em discussão os itens de 1 a 8. Algum destaque na ordem do dia suplementar? Não havendo destaques, coloco em votação em bloco todos os itens. Favoráveis à aprovação, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções? Então, aprovado. Expediente. Queria dar ciência aqui ao expediente, itens de 1 a 46. E queria, então, abrir agora a palavra aos conselheiros inscritos. Temos o professor Samuel. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu me inscrevi basicamente para fazer um relato e fazer uma espécie de um apelo. Na semana passada eu tive a honra e o privilégio de participar de um congresso internacional de matemática no Rio de Janeiro, o primeiro congresso que foi feito no Hemisfério Sul, um congresso de 4 em 4 anos, em que são premiados os grandes resultados da matemática, em que é dado, por exemplo, a medalha Fields. Talvez vocês tenham visto a notícia triste, né, de que uma das medalhas foi roubada, mas o incidente, apesar de todos os pesares e lamentáveis, acabou trazendo o holofote ainda mais para o Congresso e, no final das contas, ninguém saiu ferido nem nada. Mas eu queria destacar duas coisas. Um dos medalhistas Fields, o Peter Scholes, ele fez a escola, ensino médio na Alemanha, medalhista de Olimpíada de Matemática, entrou por convite para a Universidade da cidade, porque obviamente que ele era um grande potencial, e ele fez a graduação dele em 3 semestres. Aí, não contente com isso, foi dado imediatamente bolsa para ele fazer o mestrado, e ele fez o mestrado em 2 semestres. E aí, depois de tudo isso, não, cara brilhante, vamos lá
vamos fazer o doutorado. Doutorado demorou um pouquinho mais, demorou 2 anos. E o que eu queria chamar a atenção é que, obviamente que é um caso muito à parte, mas a flexibilidade com que a ele foi oferecida para avançar na carreira e depois, aos 28 anos, ser contratado como professor titular, sem concurso algum. Basicamente, o reitor falou: você vai ser o nosso professor titular. Aos 28 anos, ele é professor titular da universidade. Esse tipo de flexibilidade, eu acho que é invejável, a gente está longe disso, mas a gente pode sempre pensar em ter uma atitude cada vez mais acadêmica e menos de detalhes que eu chamo às vezes de burocráticos e legalistas e regimentais, porque a gente tem que valorizar alguns aspectos. E só para não dizer que a gente está falando só de coisas assim excepcionais, elitistas de acadêmicas, o mesmo congresso deu um prêmio também para um professor que fez uma escola para crianças e adolescentes carentes, escola só de matemática. Ele fez com o dinheiro dele mesmo, lá na Turquia, uma coisa fantástica, dedicação a vida toda, e o Congresso também deu esse reconhecimento acadêmico e social para essa inserção. Então, eu estou querendo chamar a atenção que a gente precisa ter na universidade, na Unicamp, um ambiente que valoriza bastante esse aspecto acadêmico, e nós precisamos ter tranquilidade, inclusive, para que talentos surjam e que a gente possa aflorar cada vez mais como a melhor universidade da América Latina. Então, eu só queria fazer esse relato aqui para vocês. Obrigado, Samuel. Professora Maria Isabel. Boa tarde a todos. Eu vou fazer um comentário inusitado, mas faço questão. Nós estamos cercados hoje, acontecendo dentro de 5 horas, caiu a ponte, terrorismo na Inglaterra, terrorismo na Europa de novo, e eu gostaria de fazer uma observação. Nós estamos cercados de flores que estão desabrochando nas árvores. Os ipês brancos, no máximo em 2 dias, vão deixar de dar esse espetáculo maravilhoso para nós. As árvores que eu me dou o direito de falar, o nome que eu chamava quando era menina, mija-mija, está cheio de flor que está saindo. Então, eu acho que a gente precisa olhar em roda ao nosso redor para ver se a gente consegue, na nossa comunidade, na nossa vida, na nossa unidade e na nossa individualidade, nos cercar de coisas boas que estão acontecendo, porque o que está acontecendo no mundo, de uma maneira geral, é uma loucura. É uma loucura. Então, eu queria deixar registrado que olhem o verde das árvores, olhem as flores saindo dos cachos. E aproveitem isso, porque os ipês brancos, 2 dias não tem mais. Então, passem pela faculdade de enfermagem e vejam os ipês brancos em volta dela. Era essa minha mensagem. Muito bem. Vamos lá, para os pró-reitores, quem está aqui? A Eliana. Acho que a única coisa que eu queria só lembrar aos membros ou anunciar, a gente vai ter alguns eventos relacionados à graduação essa semana. Um é um seminário de educação inclusiva, é o 2º seminário, e eu estou chamando a atenção, copiando a fala do Fernando hoje de manhã, lembrando que esses grandes eventos têm atraído um público muito grande à Unicamp, então está levando a uma visibilidade da possibilidade de discutir grandes temas que incomodam a todos, e então esse é um tema que está sendo levado para a reitoria de graduação através da Central TILS e junto com o CEPRE. E na sexta-feira nós vamos aqui nessa sala fazer a apresentação dos projetos de aluno artista, que é um edital que já é antigo, ele não é um edital recente, mas que tem por objetivo transformar um pouco o ambiente do campus, assim, então emendando no IP branco que foi falado agora, acho que mostrando um pouquinho essa outra questão que faz parte também da formação na graduação, e acho que isso é importante. Fora isso, eu vou repetir o pedido para que essa Câmara, os membros dessa Câmara ajudem os coordenadores de graduação a olharem dentro das unidades os seus formulários e os dados referentes à avaliação da graduação,
que será rediscutida para avaliação institucional, que a CGU estará coordenando, está coordenando e vai tomar fôlego no ano que vem, mas que tem, então, as questões dos indicadores de graduação, e acho que essa é uma discussão importante. Nós temos tentado, em todos os espaços, colocar esses indicadores para discussão, mas precisamos, então, acordar o que deve estar lá. Então, eu peço, por favor, que vocês ajudem os coordenadores a darem uma olhada, porque foi solicitado que os coordenadores façam uma crítica, umas sugestões, até a semana que vem, para a gente poder compilar isso e depois passar à CGU. Então, acho que isso é bem um assunto importante para essa Câmara. Obrigada. E o seminário de educação inclusiva, seria bom você comentar, né? Então, o seminário vai ser amanhã, vai ser na quinta-feira, desculpa. Na quinta-feira de manhã, o dia inteiro, e esse é um seminário, então, que já a gente esperava 300 pessoas, já tem mais de 1.200 inscritas. Muito bem. Fernando? Vou repetir, desculpa os que estavam aqui de manhã, né, mas falar um pouco de agenda mais positiva, acho que é bom também, né? Nós ali da PROEC estamos realizando vários eventos, e eu acho que é importante notar, nos últimos fóruns, quem tem acompanhado, os fóruns permanentes, teve uma transformação grande de público, e hoje de manhã eu fiz a abertura lá de um voltado ao autismo, um evento da FCM juntamente com o IFISH, coordenando esse evento. E nesse formato que foi feito esse ano, a gente tem conseguido, e a política também de divulgação, de envolver um pouco mais a sociedade, um pouco mais a comunidade externa da academia. Nós temos conseguido lotar completamente todos os 3 auditórios, com transmissão também online, e nós estamos agora com levantamento desse público, e aumentou muito o público comum. Esse público comum que eu digo é o público que não está ligado à academia, ou que não vem porque a rede de professores traz, como era uma característica nossa anterior, e eu acho que isso é importante. Quanto mais a extensão e atividades de extensão puder ajudar a levar um pouco para a sociedade o que a gente faz aqui, e faz muito bem, ajuda na nossa divulgação da importância que nós temos na atuação na sociedade. Também estamos muito contentes, fizemos o primeiro edital de cultura, né, dessa nova nome agora de Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e o primeiro edital a gente sempre fica com medo de não ter muita adesão ou muitos problemas. A gente teve um número de propostas elevado, 73 propostas, então estamos muito contentes, e reforço também que o edital de extensão desse semestre está aberto até dia 24. E pelo número de inscrições que nós temos recebido, com certeza a projeção é de bater novamente o recorde de inscrições. Um último aviso que eu gostaria, eu acho que esqueci de comentar de manhã, são as parcerias que estamos tentando fazer com entidades já consolidadas na nossa região metropolitana. Uma delas é com a FEAC, e que está se tornando um parceiro importante da PROEC, da Unicamp, e tem uma atividade que nós estamos apoiando, que ocorrerá aqui na cidade, dia 22 até dia 28, que é uma semana voltada para uma das áreas que eles têm desenvolvido, que é a área de educação, e eu acho que é muito importante essa contribuição para a nossa comunidade, do ponto de vista da educação básica, né, que a FEAC é caracterizada na cidade e respeitada por essa atenção ao adolescente, à criança, e de 22 a 29, então nós estamos com uma atividade em conjunto com eles, a FCM está envolvida e outras unidades. Então, daqueles que puderem participar ou acompanhar e quiserem fazer parte dessas coligações que estamos fazendo com as entidades de Campinas, é só procurar a PROEC. Obrigado, professor. Obrigado, Fernando. Marisa? Não? Bom, eu queria... O Fernando está já em ritmo eleitoral, né? Coligações, né? Brincadeira aqui, viu? Eu queria mencionar que a gente eu recebi hoje um telefonema, eu já passei para a professora Eliana, mas eu acho que seria importante destacar aqui. Tem um edital muito interessante da CAPES, junto com a Fulbright,
e o Conselho Nacional de Educação sobre Programa Brasil Estados Unidos de Modernização da Educação Superior na Graduação. Para engenharias. Amanhã vai ter, quinta-feira vai ter um webinar às 10 da manhã. Depois, quem tiver interesse, acho que a Eliana pode passar. E acho que é um programa bem interessante, indo um pouco aí na direção do que o Samuel mencionou, de redução de horas em sala de aula, né, melhorias, atualizações e modernizações de currículos. Isso a gente tem discutido, novas tecnologias na educação na área de engenharia. Então, acho que pode ser interessante a gente participar ativamente. Os coordenadores já estão sabendo naturalmente, mas é importante aqui os diretores acompanharem isso, que acho que pode ser um programa bem interessante para a gente, que pode estar conectado também com o print, né, que é da própria CAPES, que a gente foi homologado, ainda não temos a resposta oficial da CAPES, com rankings, etc. e tal, como que a gente está posicionado, mas espero que a gente tenha um bom posicionamento aí para esse programa de internacionalização, que hoje talvez não é só o principal, mas eu acredito que seja o único programa que sobrevive aos problemas financeiros, né? Se é que sobrevive, vamos ver, né? Então, aqui a gente está vivendo momentos aí muito difíceis de incerteza, e é o momento aqui da gente aproveitar ao máximo essas poucas oportunidades que eventualmente surgem, tá bom? Você queria comentar? Só vou complementar. Então, a gente tem feito as reuniões e elas já foram chamados os coordenadores, vice-coordenadores e os diretores de unidades, e nós já fizemos 3 reuniões, mas a CAPES acaba de mudar o edital, e mudar para bem, porque eles abriram algumas possibilidades. Então, esse webinar vai atualizar, a gente já deixou reservado o EA2, já mandamos a convocação para um convite para todas as pessoas. E então a gente vai fazer um debate junto com esse webinar na quinta-feira de manhã no EA2. Muito bem. É isso, gente. Obrigado.